Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do nosso querido Donizete. Ele é bombeiro aposentado, fez um trabalho maravilhoso nessa área que eu respeito e admiro muito. E hoje trabalha na nossa Casa Francisco de Assis, com várias frentes de trabalho, estudiosíssimo na doutrina espírita, e veio conversar conosco sobre o nosso planeta, o que ele se propõe para nós espíritos reencarnantes. Eu quero agradecer, Donizete, a sua participação, e a palavra é sua, para trazer para nós subsídios, para a gente enriquecer a nossa alma. Obrigado, bom dia a todos. Dentro de um contexto que a gente fez um estudo, né, referente ao nosso planeta, eu acho interessante na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da nossa reencarnação? Porque a referência vai estar aí. É lógico que lá a resposta vem lá, expiação, oportunidade de progresso, de crescimento. Mas estudando dentro da doutrina, eu fui achar alguns outros parâmetros, porque essa palavra expiação para mim eu sempre achei ela pesada. Eu ainda continuo achando ela pesada. Então eu fui achar alguns fundamentos para poder aliviar, você falar o mesmo texto, mas um pouco mais leve. E dentro do que eu fui estudar, encontrei três amigos espirituais, trabalhadores da causa do Cristo, que mandam orientações. Um deles, médico, o outro, vamos falar assim, foi doutor em leis e depois, dentro da trajetória, abraçou a parte cristã, e um outro como mulher, que é lógico que a pessoa como mulher, ela tem uma visão diferente do homem. Esse, como médico, ele coloca que o nosso planeta é tido como um hospital. Um hospital. Eu achei interessante, é um hospital. Mas só que ele coloca lá um hospital, e quem precisa do hospital? Quem tem a necessidade do hospital? Tirando o médico e o enfermeiro, os doentes, aquele que precisa trabalhar numa doença. E é interessante que ele fala só que esse hospital é para doentes da alma. Da alma. Vamos lá pesquisar o que é a alma. Pergunta 134, Livro dos Espíritos. O que é a alma? O espírito utilizando a indumentária física. Então ele fala que nós estamos aqui utilizando uma indumentária física, trabalhando numa doença que já está dentro de nós, lá na nossa alma. Então ele fala que é necessário a gente trabalhar nessas doenças, nessas dificuldades. Ele até fala, nós precisamos trabalhar nos entulhos da alma, aquilo que às vezes nos danifica, nos lesa. É interessante que se a gente for pesquisar, nós vamos achar sim, que tem bastante entulho. Se como tem, né, Donizete? Bastante, né? É lógico que a gente sempre fala ali alguns entulhos, né? A inveja, o orgulho e outros, né, que obstruem a nossa trajetória, mas ele coloca bem interessante. O outro que nos é dado, esse que já foi um doutor da lei dentro da projeção dele, fala que nós estamos aqui dentro de um reformatório, que o nosso planeta é um reformatório. Ele coloca um reformatório, entre aspas, ele coloca lá um presídio. Presídio, penitenciário. Isso, ele pega e fala, quem que precisa de utilizar de uma penitenciária, de um reformatório? Ele fala, aquele que deve. Aquele que deve, ele está devendo. Ele contrafez ou ele teve um comportamento fora da previsão de orientação. Porque a lei nada mais é do que uma orientação para a gente. A lei é responsável pela ordem, né? Pelo progresso. Você transgrediu a lei. Então ele coloca que a maioria que estamos aqui no planeta, uma boa parcela, transgredimos alguma lei. E agora a gente está fazendo o quê? Nos reeducando, reaprendendo e interpretando para poder executar dentro do processo da lei. Então é interessante. Só que eu acho que é um pouco mais drástico, né? Que a gente está numa penitenciária é pior do que o hospital, né? Pior que o hospital. Mas aí vem um terceiro que eu estudei, que já como uma visão como uma mulher, então a gente vê que a mulher ela trata do assunto com mais sensibilidade. O homem trata do assunto
Não é com frieza, mas dentro de uma razão lógica. A mulher já ela vai com a sensibilidade, com a sensação, com a emoção. Então, ela coloca para nós que o nosso planeta é uma escola. Aí eu achei bom, falei, legal, nossa, né? Que bom, né? A coisa aliviou, mudou bastante, né? Numa escola. Falei, então nós estamos numa escola. E quem que precisa da escola? Ignorante. Isso, aquele que tem que aprender alguma coisa, você tem que ir lá estudar. Quando a gente começa o início da nossa, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, a gente começa a aprender a tabuada. Coloca a tabuada, na primeira vez que coloca a tabuada pra gente, a gente olha, ela leva um susto, fala, eu não vou conseguir, não é verdade? E depois a gente acha tão simples, então nós vamos aprender. Só que ela dá um parênteses lá na frente, ela fala, ó, é uma escola. Só que a maioria dos alunos que estão ali dentro da escola são repetentes. São repetentes. Eles já aprenderam, mas não conseguiram, no momento de mudança de ano, de passar por um ano um pouco mais, um novo aprendizado, não conseguiu responder. Não obteve a resposta correta. Aí é necessário voltar e refazer. Então ela fala... É lógico, né? A maioria de nós, então, na visão dela, nós estamos aqui numa escola reaprendendo ou reeducando comportamentos que nós já sabemos o que é correto, mas ainda não conseguimos colocá-los em pauta na prática. Então aí fica bem interessante, né? Para a gente poder avaliar. Quando eu fui interpretar isso, eu me lembro, estudei numa escola, quando era garota, né, estudei na escola do sítio, lá na propriedade lá da família, tinha uma escolinha, e até o quarto ano primário a gente foi lá. Depois a gente veio para a cidade, mas eu me lembro na época, tinha uma professora que vinha todo dia. Ela chegava, ela abria a porta e entrava falando, ela deixava, antes dela ir embora, ela deixava escrita tabuada lá, na lousa. Ela entrava e vinha falando, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, ela vinha falando lá da porta, até lá na cadeira dela, ela falava, ela repetia, a gente ouvia. Beleza. Eu me lembro no dia da prova, nós estávamos todos sentados, estava tabuada, mas não estava a resposta. O resultado não. Eu já copiei a tabuada correndo no papel e fiquei aguardando, falando que ela entrar e for falando, eu vou pôr no resultado. Eu era um moleque esperto, ligeiro. Falei, eu já deixei, eu copiei lá e deixei anotado. O que ela falou, Ela entrou, abriu a porta, falou bom dia e foi lá para frente e sentou lá. Falou, ó, tá aí a prova. Eu sempre fui questionador. Falei, professora, a senhora não vai falar nada? Ela falou, não, Donizete, hoje não. Hoje é por sua conta. É lógico que eu sabia, tá bom? Eu respondi, passei de ano. Mas... geralmente na nossa vida é assim, chega um momento em que o nosso irmão vai falar, Donizete, agora... É você. Você, a prática daquilo que você aprendeu, daquilo que foi colocado na tua trajetória, da tua oportunidade, foi te dada. Agora, a execução é sua. Tem que provar que você aprendeu. Agora faça. Agora faça. Então agora você vai colocar em prática aquilo que foi te passado, que foi te esclarecido. E é onde a gente tem dificuldade de colocar na prática, né? Ainda temos uma boa parcela, eu acredito que 99,9% da população, porque nós sabemos quando a gente está agindo corretamente e sabemos quando a gente está fazendo errado e a gente até sabe o resultado, mas aí a gente às vezes permanece. Seria o quê? Ignorância? Não, porque já sabemos. Seria o quê? A nossa vontade ainda. Donizete, essa questão de falar de ignorância é uma questão até de comodidade, porque no próprio livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus, né? E o benfeitor vai dizer, na consciência. Então, se a gente perguntar para o preto, o branco, o rico, o pobre, o amaurótico, o intelectual, qual que seja a graduação da pessoa, matar é certo? Não. E por que você mata? Roubar é certo? Não. Por que você rouba? Quer dizer, a pessoa sabe, todo mundo sabe do certo e do errado, mas chega por uma questão de interesse pessoal, de uma
às vezes uma péssima escolha para atender os seus anseios carnais, ele vai fazer uma opção muito ruim, sabendo que aquilo é errado, mas ele não está pensando na consequência. E a consequência vem, não vem? A continha não chega? Chega, geralmente chega. A conta às vezes chega e ela não é pesada, mas ela vem. Às vezes ela vem parcelada. O que a gente vê na literatura, da nossa doutrina, que ela vem até parcelada. A gente adquire no montante, mas aí a caridade divina nos parcela, que às vezes ele fala, você não vai ter condição de... E às vezes a gente paga uma parcela e ele fala, ó, Donizete, está quitado. Também li dentro da doutrina, interpretando, está quitado. Às vezes a gente faz de tão bom grado aquilo que se comprometeu, que a caridade divina fala, não, isso aí já... O amor cobra uma multidão de erros, né? Está lá, Pedro. Agora, nessa linha de raciocínio, Deus castiga, Deus cobra? Não acredito que ele cobra, doutor. Ele nos dá oportunidade. Eu não acredito que ele cobre em nenhum momento. Ele nos dá oportunidade. Porque a cobrança é nossa. É nossa. É de consciência. De consciência. Então a gente tem a consciência que fez errado e precisa ajustar aquilo. Aí ele fala, Donizete, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar a oportunidade. E como é que é essa oportunidade? Ela vem programada ou vem coercitiva? A oportunidade, eu acredito que a maior oportunidade que nós temos é na reencarnação. E ela nos, geralmente, dentro do que a gente já estudou, nos é dada a oportunidade de escolher algumas situações. Aí nós vamos, é lógico que é avaliado e às vezes tem algumas que a caridade divina fala, Donizete, essa não, que talvez você não vai suportar. Mas as demais, uma boa parcela, exceto aqueles irmãos que ainda permanecem na atitude infeliz, eu não falo nenhum mal, falo, mas na atitude infeliz, esses às vezes tem que ter uma compulsória. Fulano, você vai ser desse jeito. Você vai ser desse jeito. Precisa, tem a necessidade. É penitenciária mesmo, né? Exato. Agora a maioria de nós nos é dada a oportunidade. Ó, fulano, você vai lá, tem essas situações, vai requerer um pouquinho de esforço. Livro dos Espíritos, né? Pouquinho esforço a gente consegue. 1909. Isso, pouco esforço a gente consegue. Agora, nós temos que ver até onde é esse pouco esforço. Porque a maioria de nós ainda temos, no nosso, eu acredito que incrustado lá no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, na nossa alma, a gente ainda tem um pouquinho de preguiça. A gente tem um pouquinho de preguiça, a gente deixa a coisa andar. Mas será que é um pouquinho? Nós temos um pouquinho. Você foi generoso. Aí a gente deixa andar. A gente andar para ver o resultado. Quem sabe dá certo. A gente tem muito disso. Quem sabe dá certo. Talvez vai dar certo lá na frente. Então a gente deixa, nós vamos deixando. E às vezes o que nós temos, o espírito, ele precisa ter assim, uma razão lógica do entendimento. Porque a pessoa abraça a doutrina espírita e a gente fala que ele tem o quê? Ele tem o tempo a favor dele, né? Tem o tempo. Ah, não dá para fazer nessa? Podemos fazer na outra. Podemos fazer na outra. Então nós vamos fazer protelando. Nós vamos protelando aquilo que nós podemos resolver agora. Porque às vezes, numa encarnação nossa, é necessário que para poder a gente ajustar, 10, 12 pessoas vieram reencarnadas para nos ajudar. Alguns para a gente que dá dívida, outros para nos auxiliar. Às vezes aquele que a gente vem para quitar a dívida, a gente não consegue e fica para trás. E às vezes a pessoa fala, não, agora você vai esperar. E aí às vezes a gente perambula. E ao invés de saldar uma dívida, compra mais uma série de outras coisas, né? Isso, exato. Então, mas o negócio é engraçado, mas é real. Real. Então se a gente for analisar, nos é dada essa oportunidade. E ó, esses dias atrás eu estava lendo uma historinha no livro espírita, falou que teve uma reunião do pessoal, lá fala do pessoal das trevas, né? Teve uma reunião que precisava dar uma agredida, dar uma atacada nos espíritas. Falou, estão mexendo muito com o negócio lá, está atrapalhando o nosso trabalho. Nosso esquema. Aí reuniu o grupo lá. Um grupo grande, tinha lá o coordenador, tinha lá os demais, e tinha um jovenzinho lá, um novinho também, um que estava começando a trabalhar com eles.
cada um foi dando uma opinião. Ele falou, o que nós precisamos fazer? Um pegou e falou, vamos mandar para esses espíritos falar que eles são os melhores do mundo, mandar orgulho para eles. Aí o chefe olhou e falou, não, mas isso aí devagarzinho, eles vão ter lá 2, 3 que vão amenizar e vão demonstrar, e vão mostrar que o orgulho não funciona. Não é bom. Não, vão mandar inveja para eles, vão mandar... Então, ele colocou N situações, e todas elas o chefe analisou e falou que era passível de ajustar, porque sempre ia ter alguém dentro que ia conseguir bloquear o esquema, ia conseguir entender e passar. Aí o pequenininho que estava começando pegou e falou, eu tenho uma ideia. Falou, vamos deixar isso do jeito que está, beleza, está andando, mas vamos colocar na ideia deles que eles têm todo o tempo do mundo para melhorar. Se não der para melhorar agora, melhora na outra, na outra, na outra. Então eles vão ter várias oportunidades. Aí o chefe falou, rapaz, mas nós estamos lutando contra isso, você vem falar isso? Ele falou, não, mas se nós fizer isso, eles vão demorar mais para poder melhorar. Então ele vai acreditar, às vezes ele vai ter uma dificuldade aqui, que precisaria sanar, mas ele fala, não, vou deixar para outra. E acontece muito no E não vai saindo do buraco nunca, né? Isso, exato. Nós vamos cavando, é que nem fazer casa lá no sítio, quando a gente fazia aquela casa de barro, né? Tinha quem ficava lá molhando e jogando barro. A gente construía a casa, quando você ia ver, você estava dentro do buraco. Estava alguém jogando barro para você, ele estava lá dentro do buraco. Então, às vezes, a gente fica dentro do buraco. A gente fica jogando o barro fora para fazer a casa, mais vai afundando dentro do buraco. Quanto mais, cada pá que você tira de barro, você afunda mais. Então ele falou, vamos colocar na mente deles que realmente está tudo certo e que eles têm o quê? Tem o tempo a favor deles. Lê do engano. Agora, tempo perdido, dívida adiada é juro acrescido, né? Acrescido. Se a pessoa for passando também, vai complicando, porque a cada existência não observada a lei e ainda conspurcando a lei, vai crescendo os nossos débitos. Acumulado. O espírito nunca retrograda, não é? Mas assume compromissos mais difíceis. Se já está difícil resolver um problema, agora tem 2, 3, chega numa hora que a pessoa, é o caso do filho pródigo, né? Que ele foi gastando tudo que tinha direito, chegou numa situação extremada que não podia nem comer, não é? E ele resolve voltar. Todos nós vamos voltar, não é? Na lei que rege o universo, nós temos que nos afinizar com a lei do amor. Todos nós vamos trilhar na lei do amor, vamos nos conduzir, mas a caminhada pode ficar mais fácil quando a gente não conspurca, não macula, não mancha essa trajetória. Agora, se a gente vai maculando, jogando para frente, quando a gente resolve voltar, fica muito difícil. Eu fico pensando no filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, foi uma festa, mas imagina a volta dele, não tinha dinheiro, não tinha um animal para voltar no lombo, não tinha um automóvel, alguma coisa que pudesse trazê-lo, uma carruagem, coisa assim. Não tinha, vamos dizer, comida para se alimentar. Quer dizer, ele chegou no final, ele estava tão devastado, tão complicado, que o pai já mandou trazer sandália para ele, trazer roupa para ele, trazer uma série de coisas para ele entrar na casa com uma certa dignidade. Sim, então, Deus quer dar para nós tudo e mais alguma coisa, e dá. Agora, nós vamos usar essa doação de acordo com a nossa maneira de pensar, de agir, de escolher. Agora, precisamos ter cuidado, porque às vezes a nossa escolha não é boa e vamos pagar um tributo muito caro. E a gente ainda está muito no lado da matéria, não está, Donizete? Bastante. Esquecendo que nós somos espíritos, temos que nos tornar puros, expiar significa trazer a pureza para fora e afastando as sujeiras, né? Isso significa expiar. Então nós precisamos cuidar disso, porque senão a gente vai ficar na matéria, e o espírito nunca fica purificado. E a gente até, pelo contrário, vai maculando mais.
Então a reencarnação, eu acredito que seja, entre aspas, a terapia divina. Porque dá o perdão, dá a oportunidade, facilita. Deus investe de todas as maneiras, porque Deus é amor, como disse o João na sua linguagem evangélica. Deus é amor. Agora, em sendo amor, ele vai dar oportunidade, mas nós temos que fazer a nossa parte, não tem? Sim, e baseado naquilo que eu estava estudando, eu achei 3 fundamentos que Deus nos dá dentro da oportunidade da reencarnação. De um fundamento interessantíssimo, que serve para a gente, às vezes, dar um passo. E eu uso 3 elementos: a visão, a audição e a fala. Se a gente, dentro do contexto, a gente conseguir olhar no semelhante com carinho, começar a olhar no outro com carinho, independente do que o outro seja, nós começamos a mudar alguma coisa dentro de nós e para aquele que está recebendo. Então é interessante se a gente começar a trabalhar. Eu falo assim, o olho é o espelho da alma. Isso, o teu olho, ele vai ver o outro, mas quando você olha no outro e faz um semblante de reprova, você já derreteu tudo. Mas você faz um semblante de alegria, cativou o irmão, mesmo que ele esteja num momento de infelicidade, de um comportamento infeliz. Então, se olhar para ele com brandura, você ganha. Você ganha. Então nós podemos. Então é uma das atitudes, uma outra atitude, a gente aprender a ouvir o semelhante, ouvir com humildade. Você tem humildade para ouvir. Às vezes a pessoa teve um comportamento infeliz e você tem a humildade necessária para ouvi-lo. Não precisa replicar nada, mas ouvi-lo. E é interessante esse negócio de ouvir. Eu até gosto de comentar uma situação minha com referência à minha mãe. Que, queira ou não queira, a pessoa que a gente sabe que mais ama a gente é a nossa mãe. Nós temos esposa, filhos, mas a nossa mãe é que mais defende a gente. Você pode fazer tudo que for errado, mas a tua mãe te considera um excelente filho. Que a esposa, se você fizer errado e ela estiver nervosa e alguém perguntar quem é o Donizete, ela vai ser uma lástima, né? Não é verdade? Mas com a mãe sempre vai ser aquele bom filho, aquele anjo que está na vida, né? E eu me lembro, na época de escola, com 11, 12 anos, que eu falei, eu sempre fui acelerado, eu perguntava, aprendi muito assim de curiosidade, eu perguntava, questionava, eu era questionador. Cheguei em casa, minha mãe estava fazendo o almoço, estava mexendo com o arroz lá, eu, meus irmãos foram lá para o fundo, e eu cheguei e falei, mãe, onde está meu chinelo? Chinelinha havaiana, naquela época, era até difícil ter, a gente tinha um chinelinho tinha havaiana naquela época? Um chinelinho havaiana, solinha verde, faixinha branca. Cheguei e falei, mãe, onde está meu chinelo? Tirei o sapato lá fora, que tinha que deixar o sapato lá fora, né, da escola, para ir na escola, tinha aquele sapatinho Vulcabras de plástico que ele esquentava o pé, que só Deus sabe. Mãe, onde está meu chinelo? Ela olhou para mim, olhou com carinho e falou, ô filho, vai lá, tá lá debaixo da cama no quarto. Eu já entrei correndo, abri a porta e olhei debaixo da cama, não vi o chinelo. Voltei lá na minha mãe, na cozinha, falei, mãe, o chinelo não tá lá, mãe, eu não vi o chinelo, onde tá meu chinelo, mãe? Ela deu uma olhadinha assim, parou de mexer, falou, ô menino, desse jeito, falou, ô menino, vai lá e olha direito, que está debaixo da cama, a mãe colocou lá. Eu voltei, atravessei a sala correndo, abri a porta, olhei de novo, debaixo da cama, nada. Não tá, voltei. Cheguei lá e falei novamente, mãe, meu chinelo não tá lá, mãe, onde está meu chinelo? Aí ela, com paciência, ela pegou, tirou um negocinho lá, um paninho que as mulheres põem na cabeça quando vai fazer comida, né? Tirou, colocou em cima da pia. A concha que ela estava, a espumadeira que ela estava mexendo no arroz, ela pôs num prato, e eu prestando atenção. E eu perguntando de novo, mãe, meu chinelo, mãe, que eu queria pôr um chinelo para sair. Ela pegou, tirou, estava com um avental, ela tirou o avental, enxugou a mão e falou assim, ó moleque, já não era filho e nem menina. Ela falou, ó moleque, eu vou lá dar uma olhada no quarto. Se o seu chinelo estiver lá,
Você vai apanhar com ele. Eu apanhei, gente, eu apanhei. Porque eu abri a porta, o chinelo ficava atrás da porta, era só eu ter, né, mais acelerado, apanhei. Então, pra gente falar em questão de ouvir. A minha mãe, que eu tenho como uma pessoa que me ama, ela não aguentou 3, ela aguentou 2. Na terceira, e a coisa pipocou. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente não aguenta um questionamento da pessoa, a gente responde com uma educação, com dar uma resposta agressiva. Então, mas é inerente do ser humano. Então, se a gente aprender a ter aquele momento de ouvir, de ter a calma necessária, de ter a humildade para ouvir a dificuldade do outro, nós vamos estar ganhando. Está ganhando. Porque nós vamos conquistar o outro. Apesar que minha mãe me conquistou, mas o chinelo ela usou. Mas tem um outro interessante que eu falo, é através do verbo, através da fala. A nossa fala, ela procede do nosso coração. E a nossa fala, quando você fala com o semelhante, com respeito, porque eu acredito que o primeiro passo para o amor chama respeito. A partir do momento que eu respeitar o doutor Aguinaldo como ele é, eu comecei a amá-lo. Então eu acredito que o respeito é fundamental. Então, quando a gente falar com respeito com o semelhante, nós vamos conseguir. E é interessante, nós vamos ver lá na epístola de Paulo a Tiago, ele fala isso. Ele fala, ó, o homem, ser inteligente, dominou sobre toda a terra, o próprio homem. Dominou as aves, dominou os animais, dominou os répteis, só não dominou a própria língua. Com ela mata, com ela ele fere, com ela também eleva. Então, se a gente saber usar, eu acredito que dos 3 fundamentos, se eu saber usar o verbo, eu acredito que vai nos ajudar bastante. Vai nos ajudar nessa trajetória, que há momentos na vida que a gente quer viver bem, tem momentos que a gente tem que fazer silêncio. Dentro da própria casa, né? Não tem momentos do relacionamento que a gente tem que silenciar, vamos falar morder o beiço, né? E ficar quieto, e se calar. E há momentos que a gente tem que falar, vamos falar, questionando algum comportamento, e a gente falar com carinho, com educação, levando a pessoa a entender aquilo. Entender aquilo. Eu tenho usado muito essa didática do falar no grupo de estudo. Então, a pessoa chega lá com dificuldade, busca um auxílio, então você ouve e não fala se está certo ou errado. Você vai exemplificando dentro daquilo que é para o grupo. É para o grupo, então a pessoa captar e entender. E eu vou falar que tem resultado. Eu tenho resultado porque uma das jovens que começou no primeiro dia no estudo conosco, ela expôs, depois que passou, ela quis conversar com a gente, expor a dificuldade dela. Aí eu entendi a dificuldade e fui devagarzinho catalogando e colocando dentro do ensinamento evangélico, dentro do ensinamento cristão, dentro do ensinamento da doutrina. Ela foi 3, 4, 5, na 6ª semana, ela me chamou de novo, falou, Donizete, você falou tal coisa outro dia, isso que você falou eu estava precisando ouvir. Respondeu o meu questionamento. Isso, me respondeu. Foi verdade, eu falei, você me desculpa se eu falei uma coisa. Não, do jeito que você falou foi tão simples, a coisa estava tão simples, mas eu não consegui. E ela ainda comentou, falou, uma outra pessoa até tinha falado para mim, mas do jeito que a pessoa falou, eu fiquei encabulada, eu não aceitei, eu fiquei mais reminada. Reminada, fui buscar e ficou mais brava, né? Pegou e falou, mas às vezes o jeito que é colocado. Então, às vezes a gente tem que ter um joguinho de cintura para colocar o verbo no negócio, para a gente poder estar ganhando a projeção, a encarnação. Ô, Donizete, eu gostaria de continuar conversando com você mais 1 hora, mas infelizmente nós temos que encerrar nosso programa com a nossa gratidão. E um abraço a todos e até a semana que vem com outro Papo do Bem, que certamente será de muito interesse para todos nós.